Eu convido agora a Marcela Arruda, secretária municipal de gestão de São Paulo. Muito obrigada, Marcela, pela sua presença aqui conosco. João Scudeller de Barros, presidente da São Paulo Negócios. Obrigada, João, pela sua participação. E também convido Vitor Lippe, deputado federal, para a participação neste painel. Agradeço demais a presença de vocês, todo esse bate-papo, ele está sendo gerado conteúdo para o nosso congresso, então alguns painéis também estão sendo transmitidos em tempo real e os demais a gente vai disponibilizar como conteúdo. Agradeço, fiquem à vontade e boa palestra. Boa tarde já a todas as pessoas, vocês me ouvem bem? Vamos lá, nós teremos um painel aqui de 30 minutos no máximo, muito rapidamente por conta do horário. Eu quero agradecer e parabenizar todo o evento pela organização e dizer da nossa alegria, da Prefeitura do município de São Paulo, de estar aqui hoje para falar de um tema tão importante. Estou ao lado aqui do nosso deputado que dispensa apresentações há tantos anos no Legislativo, à frente de temas como parcerias público-privadas, saúde e, mais recentemente, também no desenvolvimento sustentável. Deputado, é um prazer estar aqui hoje com o senhor para discutir esse tema e também do nosso João Scudeller, presidente da SP Negócio. Então, quem quer fazer negócio com a cidade de São Paulo precisa conhecer a SP Negócio e o João terá uma oportunidade de falar. Mas vamos lá. Oi. Vocês me ouvem agora? Me ouviram alguma coisa antes? Então tá bom, então pelo menos ouviram. Sou secretária de gestão da cidade de São Paulo e a gente trabalha muito com os números. Então, para investimento na cidade de São Paulo e para falar da industrialização, da desindustrialização e do papel do governo e do Estado em relação a esse tema, nós temos que lembrar, deputado, aqui na cidade de São Paulo, dos números. Estamos falando de uma cidade com 12 milhões de habitantes. Estamos falando de uma cidade que empenhou para compras públicas em 2022 32 bilhões, João, de reais e 36 bilhões em 2023. Então, o que nós temos em relação ao tema? Primeiro, a nossa faixa de investimento que chegou a mais de 15 bilhões esse ano, já executado nesta data. Significa que as empresas que querem investir na cidade de São Paulo e a indústria têm um espaço e têm um investimento direto do governo municipal. Mas nós sabemos que desde a primeira época que se fala da industrialização no Brasil, começando ainda, João, lá no início do século XX, com a primeira política de industrialização, na sequência, depois da era Vargas, nós começamos a sofrer também no Brasil um fenômeno que a partir do barateio do produto externo, nós temos aqui o aumento do produto interno e, por isso, a indústria começou a cair. A gente sabe que hoje é a discussão dos economistas e, por mais que estejamos no momento de investimento na nova indústria, nós precisamos enfrentar o desafio que é o conhecimento. E segundo, deputado, o dado recente da Confederação Nacional da Indústria, no mapa de trabalho, um estudo do Observatório Nacional diz que, para atender a demanda da indústria brasileira nos próximos 3 anos, nós precisaríamos dar as mãos, governo, iniciativa privada e investir aproximadamente 14 milhões de profissionais, João. Então, por que estou falando isso? Precisamos entender qual que é o papel da cidade de São Paulo nesse investimento. Nós temos aproximadamente 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 empresas, micro e pequenas empresas. E quando nós falamos da indústria, nós estamos falando aqui de todo tipo, é um setor da economia, né, que transforma a obra-prima, a matéria-prima, num bem que pode ser num produto de consumo. Então, nós sabemos das oportunidades desse leque em relação à capacidade da indústria. São Paulo é a melhor cidade brasileira para empreender, deputado, segundo as pesquisas, por conta da sua capacidade de acolher as novas empresas. Nós temos aí um novo recorde de arrecadação de ISS,
mas com um destaque, sem aumentar impostos. E aqui eu vou já a um dos grandes desafios de atrair a indústria, João, que normalmente é a carga tributária. Então, nós precisamos pensar a atratividade da indústria com um pacote de equilíbrio em relação à carga tributária. Como eu disse, a execução planejada de uma cidade também tem que ser pensada para ser atrativa ao novo empreendedor, mas no caso da indústria, a indústria em larga escala. Nós temos a nota AAA hoje nos órgãos que financiam os investimentos e também por isso nós conseguimos a maior margem de crédito para financiar o desenvolvimento industrial. Agora, nós precisamos ter, como primeira provocação aqui, já passando a palavra para o João, a certeza de que este caminho da industrialização na nova era enfrenta o desafio, como já disse, da desindustrialização. Então, a capacidade humana ela é extremamente importante. Então, nós temos aqui um papel, enquanto município, de demonstrar o que nós estamos fazendo. No caso da cidade de São Paulo, nós estamos investindo em capacitação em todas as áreas, desde a área que é a manufaturada, o artesanal, como na economia digital. Nós temos hoje laboratórios de inovação, nós temos hoje também a Fab Livre, onde a pessoa pode desenvolver produtos internos para teste, tudo gratuito. Então, a capacitação é gratuita e o setor privado, inclusive, pode utilizar desta capacitação da Prefeitura de São Paulo para os seus funcionários. Eu estou fazendo alguma provocação, mas um outro desafio, João, é o que a cidade de São Paulo está fazendo no que diz respeito à atratividade da indústria, mas à responsabilidade da economia verde, por exemplo. Eu vou passar já a palavra aqui para o João, mas com essa oportunidade de mostrar sobre esse tema e depois a gente volta a bola para entender o que o Legislativo também está pensando no federal e a gente arremata aqui com a cidade de São Paulo nas oportunidades. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o Jorge Souza, CEO da MIExpo, ok? CEO da MIExpo, por reunir aqui empresários, produtores, academia, setor público, setor privado, cumprimentar a Marcela Arruda, nossa secretária de gestão, e o deputado federal Vitor Lippe, terceira vez deputado pelo nosso estado de São Paulo, da querida região de Sorocaba, mas que atua em pautas importantes para todo o país, Dizer que a abertura da secretária Marcela proporcionou a possibilidade de falarmos um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela São Paulo Negócios. A São Paulo Negócios é um serviço social autônomo que funciona por contrato de gestão ligado à Prefeitura de São Paulo. Tem personalidade jurídica de direito privado, mas finalidade e interesse público, ao mesmo tempo que tem funcionários seletistas, economistas, analistas econômicos, presta contas ao Tribunal de Contas por conta do recurso que dá origem ao contrato de gestão ser um recurso público. E por que eu estou dizendo isso? Da importância das cidades terem hoje uma leitura que São Paulo teve, desde o nosso falecido, querido amigo prefeito Bruno Covas, com o apoio fundamental do atual prefeito Ricardo Nunes. A partir desta leitura de que as metrópoles não podem ficar, uma metrópole como São Paulo não pode ficar parada esperando o investimento, deve ir atrás, se posicionar, nasce a São Paulo Negócios, de uma busca proativa do investimento, de uma competição saudável, com governança, com compliance, buscando atrair investimentos. São Paulo é forte, São Paulo é pujante, mas precisa competir, estar atenta às evoluções do mundo contemporâneo e se posicionar bem. Nesse sentido, a São Paulo Negócios tem 3 eixos principais de atuação: atração e retenção de investimento, ir buscar investimentos e reter os que aqui já estão, tratando bem os empresários que já estão em São Paulo, na cidade de São Paulo. Estímulo às exportações. A cidade de São Paulo tem empresas, as empresas paulistanas têm um horizonte enorme de possibilidade de investimento. Existe um campo vasto a ser explorado em todos os setores, especialmente também no campo da indústria. E atuação de suporte, terceiro eixo, atração e retenção de investimentos, estímulo às exportações, e o terceiro eixo,
atuação em suporte à Secretaria de Governo, à Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, nas concessões e privatizações. O que isso significa? Que a Prefeitura fez uma leitura, ela precisou se organizar, não foi fazendo concessões ao léu, se estruturou administrativamente, montou uma São Paulo Parcerias, que é uma entidade que monta o edital, escreve a modelagem, estrutura o projeto, montou a São Paulo Negócios, que dialoga com o mercado, com os players, vai sentir o apetite, sentir a temperatura, secretária Marcela, e trazer os inputs, as sugestões para a administração pública. E montou também a São Paulo Regula, deputado Vitor. A São Paulo Regula é uma agência municipal de regulação e fiscalização desses contratos de concessões que vão gerar relações seguras por 25, 30 anos. Então a São Paulo Regula faz a fiscalização. Esses 3 entes são enxutos e eficientes, não são estruturas pesadas. Atuam para, numa governança estruturada, fazer com que hoje nós tenhamos um resultado positivo. É muito positivo. São 25 contratos de concessões assinados, todos em andamento, que, além de economizar o custeio da Prefeitura, permitem uma melhoria para o usuário, para a população, e permitem também a Prefeitura ampliar suas receitas. As receitas acessórias vêm e, por lei, vão para um fundo municipal de atividade social, de investimentos sociais. Então, a São Paulo Negócios, pegando o seu gancho, Marcelo, já encerrando essa primeira fala, dizer que a Prefeitura de São Paulo se preocupa com o ambiente de negócio, se preocupa muito com o ambiente de negócio positivo para atrair investimento, estimular a industrialização, a nova indústria, e aí uma pitadinha do que eu posso depois complementar. Todos esses contratos de concessão, toda a nossa atração de investimento, todo o nosso diálogo com a iniciativa privada se dá muito balizado na nova indústria, no ESG de fato, nas empresas que de fato têm preocupação com o desenvolvimento limpo, fruto do mundo moderno, com novas pautas, preocupado com a energia, com o saneamento, com o desenvolvimento sustentável que nós temos hoje como pauta global importantíssima. Então, queria nessa primeira fala dizer da leitura da cidade de São Paulo, da estrutura de compliance e governança que montou para dialogar bem, com transparência, com integridade com o setor privado, e do sucesso que tem tido, e a São Paulo Negócio tem muito orgulho disso, de atuar junto à iniciativa privada no Programa Municipal de Concessões e Privatizações. Muito boa. Então, o João trouxe aqui o papel da SP Negócios, que é uma empresa que vai ajudar toda a indústria que queira fixar aqui em São Paulo. E hoje nós temos, se pensarmos em empresas, deputado, de 2021 para cá, mais de 50 mil mudaram suas sedes para a cidade de São Paulo. E aproximadamente aí 440, 450 mil abriram aqui na cidade de São Paulo. Nós temos hoje a possibilidade de abertura de empresas em 17 horas, dentro de um processo de desburocratização. E a SP Negócios faz um papel de consultoria gratuita, ao lado dos outros órgãos, como o João falou. Agora, hoje nós ouvimos no evento sobre a importância do papel do Estado, né? O governo federal mostrou aqui todas as políticas que estão sendo recuperadas para o setor industrial, mas nós sabemos que o grande avanço da indústria, em todos os seus avanços, sempre teve o papel do Estado, né? Seja na década em 1990, na verdade, com o início do neoliberalismo, onde o Estado também começa a privatização, o incentivo às políticas fiscais, então, para que a indústria voltasse a produzir dentro do Brasil. E hoje, mais recentemente, também nós temos uma força aí no papel das concessões, das parcerias público-privadas. Mas nós temos o próprio Estado, o próprio governo, no caso do governo municipal, como acabei de dizer, como um contratante. É aquele que pode fazer das compras públicas governamentais um grande instrumento para atrair a indústria, tendo em vista que nós temos mais de 11 milhões de servidores públicos no Brasil, se somados, e a própria máquina ela precisa se sustentar a partir de serviços e produtos que são oriundos também
da indústria. Gostaria de entender um pouco a sua posição sobre isso, o seu trabalho no legislativo e se faz sentido ainda na verdade, em 2024, estarmos falando num papel do Estado que caminha ao lado de uma parceria público-privada como instrumento da nova indústria. Muito bem, bom cumprimentar você, Marcela, parabéns pelo trabalho, ao João Manuel Scudeler também, uma área tão estratégica aqui da Prefeitura, cumprimentar o João da Bimac aqui, em nome dele, cumprimentar todos vocês que estão acompanhando, e vou falar um pouquinho da nossa visão de Brasília. Eu tenho trabalhado num grupo, eu fui do grupo de planejamento do PSDB, né, há uns anos atrás, e a gente discutia, João, o que a gente poderia, como é que a gente poderia melhorar o Brasil, para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, já que, se você fizer uma análise do Brasil nos últimos 30 anos, o Brasil sempre cresceu abaixo da média do mundo. Isso é absolutamente incompatível com a importância, com o tamanho do país e com a potencialidade que o país tem. Então, por que poderia estar acontecendo isso? E a gente vê o que aconteceu com os outros países do mundo, a gente vê que três coisas são receitas de sucesso dos países. A primeira, educação de qualidade, sem dúvida, o capital humano sempre é o capital mais importante de um país. A segunda questão é o ambiente de negócios, né? E o terceiro é ciência, tecnologia, inovação, economia do conhecimento. Como é que estava o Brasil nisso tudo? Bom, nós acho que não fizemos nenhuma das três coisas, né? A nossa qualidade do ensino no Brasil está abaixo da média mundial, o nosso ambiente de negócio é um dos piores do mundo, nós temos o custo Brasil aqui, que mostra que produzir no Brasil é 20% mais caro do que a OCDE e os outros países, e na área de tecnologia e inovação, embora a gente tenha muita produção acadêmica no Brasil, o Brasil é o 13º que mais produz artigos e papers, né? Na hora da inovação nós vamos para 50, ou seja, a gente tem muito conhecimento técnico, mas não transforma isso em tecnologia e inovação. O que fazer? Quer dizer, na verdade, o Brasil precisava ter uma agenda mais estratégica. Então, a gente tem trabalhado nisso lá em Brasília. Eu gostaria de citar algumas coisas boas que estão acontecendo. Eu falei das coisas ruins, mas tem remédio para isso. E o remédio é a gente ter programas governamentais. Foi dito aqui qual o papel do governo, é essencial, porque o governo é que pauta essas coisas. Ele não precisa fazer tudo, como foi dito aqui, as PPPs e concessões, mas ele precisa induzir o processo de desenvolvimento do país. E a gente vê como grandes desafios e algumas contribuições do Legislativo lá em Brasília. Nós temos uma Câmara Federal reformista, um Congresso Nacional reformista. Nos últimos anos foi feita uma reforma trabalhista do Brasil, que nós tínhamos o pior sistema trabalhista do mundo, o mais judicializado do mundo. Isso melhorou, né? Ainda temos que retomar algumas pautas. Nós estamos à beira do caos total da questão da Previdência. Fizemos uma nova lei da Previdência que deu uma segurada no país. E também, agora estamos enfrentando uma pauta muito importante, que é a reforma tributária, que é a que mais, vamos dizer, nós temos o pior sistema tributário do mundo, 184, pior do mundo, segundo o Banco Mundial. Então, o ambiente de negócio do Brasil é muito complexo. Por outro lado, né, na questão do capital humano que nós falamos, eu acho que nós temos um gargalo muito grande aí, que é a questão da digitalização. Está todo mundo correndo para a digitalização, o mundo vai ser cada vez mais digital, as empresas, os governos, os serviços, e a gente não tem gente para fazer isso, né? Então, nós precisamos ter um grande desafio, formar profissionais. Nós temos aí uma expectativa que nos próximos 3 anos nós vamos ter um déficit de 700 mil profissionais na área de TI. E isso é um gargalo, né? Isso vai causar problemas vamos dizer, atrasar o processo de digitalização no Brasil. Então, há um esforço do governo, das empresas, mas isso precisa ser pautado por todo mundo, porque acho que é uma questão absolutamente estratégica, esse capital humano que o Brasil precisa. A outra questão do ambiente de negócio, aí a gente falou aqui de ter, vamos dizer, também os juros mais altos do mundo, praticamente, né? Então, nós estamos fortalecendo o BNDES, importantíssimo, porque o BNDES consegue taxas de longo prazo que os bancos não dão para os investimentos estratégicos do Brasil, e também o BNDES consegue, vamos dizer assim, posicionar investimentos em áreas estratégicas do Brasil, como, por exemplo, na área de ciência, tecnologia e inovação. E aí nós temos uma boa notícia. O governo atual, felizmente,
praticamente está dobrando os recursos da área de pesquisa e inovação e com taxa de juros muito mais baixas, porque a gente tinha a maior parte dos recursos de inovação no Brasil era praticamente com juros bancários, o que é inviável. Então, agora com a taxa TR, você praticamente tem juros zero, né? Você tem apenas a correção da inflação e você consegue passar para projetos estratégicos ou empresas que estão inovando, estão se digitalizando no Brasil. Então, isso é uma boa notícia. Pela primeira vez, nós não tivemos contingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um recurso de 12 bilhões de reais. No governo anterior, nós chegamos a ter um contingenciamento de 80% a 90% desse recurso. Então, isso não está acontecendo, o que é uma boa notícia, sem dúvida, para o país. E a ótima notícia, nós estamos discutindo PPPs e concessões agora, a gente estava conversando um pouquinho antes, Marcela, e acho que é uma oportunidade da gente melhorar a legislação com esse aprendizado aí de quase 2 décadas de PPPs e concessões no Brasil. O que não deu certo, né? Por que ainda é muito inseguro e muito judicializado esse setor? Então, nós temos agora uma oportunidade de criar uma nova lei, um novo marco regulatório das PPPs e concessões. Está em discussão, a gente está ouvindo para a gente poder dar uma contribuição que certamente vai melhorar não só o interesse de novas concessões, de novas parcerias público-privadas, como também investidores internacionais para investir em infraestrutura que o Brasil tanto precisa. Então, esse é um assunto muito estratégico. Mas um assunto ainda muito relevante que nós estamos agora discutindo é a reforma tributária aqui no Brasil. Os números do sistema tributário brasileiro, como muita gente conhece, nós não temos sistema tributário, nós temos um caos tributário, nós temos um manicômio tributário, né? E a gente costuma dizer que a gente acostumou com o inferno, porque nós temos o pior sistema tributário do mundo e ninguém consegue entender como é que o Brasil sobrevive a um sistema tão disfuncional que prejudica tanto o nosso país. E os números, para vocês terem uma ideia, uma empresa para investir no Brasil, ela gasta 10 vezes mais para conseguir pagar o imposto do que uma empresa fora do Brasil. Isso são dados do Banco Mundial. Então, se lá fora você precisa de um funcionário, aqui você precisa de 10. É muito comum você ver muito mais gente na área tributária dentro de uma empresa do que na área de vendas. Isso é incompatível. Então, já foi o lucro da empresa e você está tentando pagar o imposto. Tão complicado, tão confuso. Sabe quantas mudanças nós já tivemos no sistema tributário aqui brasileiro, né, de normas fiscais? 450 mil normas fiscais. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, não, é impossível. Não, no Brasil foi possível a gente construir esse péssimo sistema tributário. A gente precisa se livrar disso. E a boa notícia é que a gente está trazendo aqui para o Brasil o IVA, diferentemente do que estão falando por aí nas redes sociais, o sistema tributário vai ser ruim. Não, ele vai ser muito bom, felizmente. E eu estou dizendo isso porque faço parte do grupo especial já há alguns anos, participei de todas as discussões da reforma tributária representando o meu partido, e a gente está construindo aqui algo que é muito novo, né? A gente vai trazer para o Brasil o IVA, né, que hoje está em 89% dos países do mundo, hoje é o padrão mundial, vamos dizer assim, é utilizado no mundo inteiro, só que com a vantagem de a gente trazer ele com tecnologia, quer dizer, a gente passar a usar aqui um sistema mais simplificado do que no mundo. E a gente quer usar as mesmas regras da OCDE, né, que todos os países da Europa usam o IVA, os países da Ásia também, os países da Europa, aqui da América, praticamente tem meia dúzia de países do mundo que não usam o IVA ainda. Na Índia, em 2017, a Índia também tinha um sistema tributário muito ruim, e lá foi feito um esforço muito grande para levar o IVA para a Índia. Eles ficaram ali 2, 3 anos num período de adaptação, de transição, foi difícil. Depois veio a pandemia. Sabe o que aconteceu agora? Que o IVA deles está pleno. Isso destravou a Índia hoje está com o maior crescimento do mundo, passou a China. Portanto, é isso que a gente espera para o Brasil. A gente resolver os problemas aqui para a gente ganhar competitividade internacional. E, nesse sentido, eu poderia dizer para vocês que o nosso IVA, diferentemente do que estão falando por aí, ele vai reduzir o custo do Brasil. Hoje, o único país do mundo que tem imposto cumulativo, ou seja, as empresas que estão aqui assistindo, as indústrias, os setores econômicos, 8 a 10% você tem de imposto dentro do seu produto ou dentro do seu serviço, você não consegue calcular isso. É o único país do mundo que tem isso. Também é o único país do mundo por ter imposto cumulativo, na hora de você exportar, você vai exportar 8 a 10% de imposto. Isso não existe no mundo.
Além disso, é o único país também que não desonera investimento. Aqui você vai comprar uma máquina, um equipamento, um trator, um caminhão, qualquer coisa que é investir para a sua empresa, você está pagando ali 30%, 40% de imposto. Isso também nós vamos nos livrar, quer dizer, você vai desonerar investimento, vai tirar esse imposto cumulativo, que vai reduzir o custo dos produtos no Brasil, e você vai desonerar a exportação. Nós vamos viver um novo ambiente de negócio no país. Então, eu estou muito otimista e a gente tem uma expectativa real de que esse sistema que vai ser muito mais simples, que vai acabar com a guerra fiscal, agora as indústrias vão estar onde elas deveriam estar, não por uma briga tributária de um fraticida no Brasil. Então, é lógico que as indústrias vão precisar e vão querer vir para São Paulo. Os outros estados vão ter fundos de desenvolvimento regional, etc., para eles fazerem a infraestrutura e fazerem outras atratividades de acordo com a vocação que eles têm. Então, nós estamos no caminho certo para que o Brasil possa ter um sistema moderno. E, para terminar a minha fala, há uma possibilidade real, uma possibilidade muito grande, que a gente deixe de ser o pior sistema tributário do mundo, o 184 pior do mundo, para ser o mais moderno do mundo. E onde é que está essa questão aí? O sonho de qualquer sistema tributário do mundo é você acabar com a sonegação, simplificar ao máximo tudo. E onde é que isso poderia se encaixar? No split payment. O que é o split payment? É você fazer o pagamento já com o cálculo do imposto. Aí você tira toda a confusão, toda a burocracia, toda a sonegação. Hoje, acredita-se que o Brasil tenha 25% de sonegação aproximadamente. Então, o que vai acontecer? E isso só é possível se você tiver um sistema de pagamento eletrônico muito bom. O Brasil tem o melhor do mundo. Como os bancos aqui ganham muito, e é verdade que é uma crítica ao sistema bancário, mas eles investiram muito em tecnologia e inovação. Conclusão, nós temos o melhor sistema de pagamento eletrônico do mundo. E isso pode ser uma vantagem para a questão tributária. E como nós temos também um dos melhores fiscos eletrônicos do mundo, a ideia é encaixar sistema de pagamento com sistema tributário. Isso significa o seguinte, como você vai nos Estados Unidos, você vai lá, lá eles têm um sistema de pagamento, você vai comprar alguma coisa, já calcula na hora. Isso vai acontecer no Brasil, tanto na compra ou na hora da venda. Conclusão, não vai ter como sonegar e melhor. Você vai fazer da forma mais simples do mundo e o Brasil vai ousar, e está estudando isso, do Brasil ser o sistema mais moderno e mais simplificado IVA do mundo. Se a gente conseguir isso, eu não tenho dúvida, o Brasil vai viver tempos de crescimento que nós nunca tivemos nas últimas décadas. Então, essa é nossas contribuições do Poder Legislativo e a gente espera contribuir aí para o ambiente de negócio do nosso país. Muito bom, deputado. Suas considerações sobre a reforma tributária, ela é muito importante, era necessária ao Brasil. É claro que a cidade de São Paulo não terá tantos benefícios comparado com outros municípios por conta da sua capacidade de arrecadação. Então, a longo prazo, a cidade fica com uma capacidade menor, já que essa capacidade será distribuída dado o ritual da reforma tributária. Isso é um desafio para a cidade de São Paulo, uma vez que nós temos aqui, por exemplo, das empresas que chegam a São Paulo, mudam suas sedes para São Paulo, se a gente considerar no período 2021 a 2024, pelo menos quase 2 bi de arrecadação acrescenta ao orçamento da cidade. E se considerarmos os 10 maiores contribuintes da cidade hoje, João, eles estão divididos nos setores financeiros, na saúde e na tecnologia. Então, a gente sente falta aí, a gente passa na cidade de São Paulo pelo grande desafio de atrair mais indústrias, mostrando a nossa capacidade tributária de uma política fiscal de incentivo, mas o que eu quero provocar hoje com esse debate sobre as oportunidades da gestão pública, também é a oportunidade da geração de emprego. A gente teve, em 2024, a geração de mais ou menos 130 mil oportunidades de empregos aqui na cidade de São Paulo, e nós temos, para manter e para incentivar isso, a disposição da prefeitura de dar treinamentos gratuitos para o privado. E já caminhando aqui para o final, né, eu chamo a atenção, João, que a indústria precisa saber disso. Nós temos hoje, além da abertura de empresas facilitadas, de consultorias gratuitas aos novos negócios, dado pela própria Prefeitura de São Paulo, mas a partir de parcerias privadas, né, com o SESI, com o SEBRAE e com outras consultorias, inclusive algumas Big Techs. Nós temos hoje 20 novos espaços na cidade de São Paulo, que são coworks,
que são colaborativos. E aí alguém pode perguntar, e o que tem a ver isso com a indústria? Tem tudo a ver, porque segundo um livro, um artigo do André Nassif, num livro bem recente que estou lendo sobre a industrialização e a desindustrialização no Brasil, tem uma reflexão que, primeiro, o desenvolvimento não se limita ao crescimento econômico, porque ele envolve, né, no estágio atual, uma mudança da estrutura produtiva com a relocação dos setores tradicionais, como a agricultura, para os setores modernos de alta produtividade. Esse casamento com alguma relocação de recursos humanos e investimentos. O Brasil, ele enfrenta, como todos nós sabemos, o processo de desindustrialização prematuro. E esse é um desafio, porque também isso pode prejudicar o nosso investimento e desenvolvimento a longo prazo. João, estamos finalizando com 5 minutos. Gostaria de ter as suas considerações, já caminhando para o final, sobre as oportunidades do casamento, investimento na indústria a partir da gestão e contribuição da gestão pública, no caso do município de São Paulo. Bom, nessa fala final, eu queria dizer que vi na fala do deputado e me deixou muito feliz, uma leitura serena, qualificada do passado recente do Brasil. Nós vemos em momentos, como a Marcela disse, de estímulo público, dinheiro público, investimento em infraestrutura, governos militares, depois um período reformista, com o governo Fernando Henrique, muitas bases foram feitas, a moeda, a preparação do Brasil para o cenário internacional. Isso foi subindo a nossa régua, como o deputado fez aqui também no debate. Subiu a régua, subiu a discussão para o plano nacional, que é muito positivo, fazendo uma leitura do passado recente e do cenário hoje, com críticas a algumas coisas que estamos pecando e com elogios a outras coisas em que estamos acertando. A reforma tributária, uma reflexão sobre o tamanho do Estado. Acho que é muito importante esse debate, você trouxe. Qual é o tamanho do Estado? É um pouco a leitura que a cidade de São Paulo fez. Um Estado eficiente, que estimula o privado e que usa os recursos deste estímulo ao privado nas exportações, nas parcerias, nas concessões, no desenvolvimento da economia interna, usa o dinheiro para fazer boas políticas sociais. Manter boas políticas sociais. Nós não falamos aqui, a Marcela comentou, ela está fazendo um trabalho fundamental numa área meio, com tecnologia nas compras públicas. O PIB dos países tem uma representatividade muito grande das compras públicas. Acho que chegam a 15% ou 19% do PIB. No Brasil, 1,3 trilhão. 1,3 trilhão de compras públicas. Movimento economia gera emprego. Nós sabemos que empresas vivem há muitos anos, empresas vivem só de compras públicas. Faz parte do PIB, né, do país, as compras públicas. Marcela está fazendo um trabalho importantíssimo numa área meio, trazendo tecnologia, transparência, agilidade para estimular mais ainda essas compras públicas e comprar com eficiência, estimulando o mercado a atuar bem para o setor público. Mas, mais do que isso, políticas fins são mantidas hoje na cidade de São Paulo por causa de um bom ambiente de negócio, que nós buscamos cada vez mais melhorar, para poder financiar essas boas políticas. A capacidade de investimento hoje é muito boa. Segurança fiscal, saúde fiscal, responsabilidade fiscal, segurança jurídica nos contratos de concessões, na relação com o setor privado, uma boa transparência. Isso impacta, deputado, você sabe melhor que eu disso, foi prefeito, impacta numa boa política social. Hoje São Paulo não tem nenhuma criança na fila da creche. Nós temos 30 novos hospitais, foram feitos 20, desde a história da fundação até o governo Bruno Covas e Ricardo Nunes, foram feitos 20 hospitais. Hoje nós temos 30, fizemos 10, num período de 6 anos, salvo engano. Enfim, educação, uniforme, creche, todo o trabalho de mobilidade, mas qual é a relação da indústria? Ou qual é a relação da economia com o nosso papel lá no setor público, como a Marcela me provocou? É estimular que esses contratos tenham cada vez mais capítulos de economia limpa, voltados ao meio ambiente, atender indústrias em feiras, debater aqui com vocês sobre essa pauta da nova industrialização, das questões ambientais, porque nós precisamos privilegiar aquelas empresas que têm de fato ESG, que têm de fato economia limpa, que têm de fato preocupação social com o desenvolvimento sustentável. É isso que nós estamos fazendo lá todo dia. Então, dizer que o vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, explicou bem
um pouco tudo do que está acontecendo no país, dos avanços que nós precisamos. O deputado Lippe subiu a régua para a discussão do que está acontecendo no Congresso. Nós procuramos aqui, Marcela, de uma forma muito singela, expor um pouco da leitura de São Paulo como metrópole de 12 milhões de habitantes, dentro de uma região metropolitana de 22 milhões de habitantes, em 39 municípios, com desafios enormes. 39 municípios, 22 milhões de habitantes, vivendo em 7,9 mil quilômetros quadrados, que significa 3% do território do país, do estado, que tem 248 mil quilômetros quadrados. Portanto, 47% da população do estado de São Paulo vivendo em 3% do seu território. Os outros 20 milhões de habitantes, mais ou menos, também vivendo em regiões metropolitanas, de Sorocaba, Baixada Santista, São José do Rio Preto, Campinas. Então, uma vida urbana, remodelada, com novos costumes, novas práticas, novas preocupações. São Paulo está atento a isso, acho que a indústria está atenta a isso. Nós estamos, para finalizar, muito felizes em estarmos aqui hoje na MIExpo, debatendo com produtores, falando um pouco do que fazemos no setor público-privado, ouvindo a academia, ouvindo os empregadores, os empregados, enfim, ambientes como este permitem que a São Paulo Negócios e a cidade de São Paulo possa se posicionar na atração de investimento, retenção de investimentos, estímulo às exportações, estímulo às concessões, parcerias, para que, no fim da linha, nós tenhamos o mais importante, que a partir da ampliação da receita possamos ter emprego, renda e qualidade de vida, que é o mais importante para aqueles que residem em São Paulo, ou que nos visitam, ou que trabalham em São Paulo. Então, no fundo, no limite, no final da linha de tudo isso, nós queremos qualidade de vida, um mundo melhor, um planeta melhor, que é onde todos nós, irmãos, vivemos. São Paulo está se posicionando, Marcela, isso é a mensagem. São Paulo está se posicionando proativamente, não se acomodando no seu tamanho, indo atrás do investimento. Nós estamos, através da São Paulo Negócio, dos parceiros todos, a Marcela é uma delas, indo para feiras, seminários, congressos internacionais, fóruns de debate, G20, B20, ICLEI, MIExpo, feiras de todos os setores, para posicionar a cidade de São Paulo, mostrar que São Paulo quer atrair o bom investimento limpo da nova indústria, ligada inclusive ao agro. Só fazendo mais uma esticadinha na minha fala. Ligada inclusive ao agro. Se o Brasil cresce a oeste, desde o Tratado de Tordesilhas, a nossa América portuguesa, no miolo, ficou muito forte nos últimos anos recentes o agronegócio, nosso país continental que é, e olha muito para o Atlântico, mas se o Brasil cresce a oeste e cresce com desenvolvimento a taxa de 2 dígitos, as cidades do Centro-Oeste, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Sinop, Tangará da Serra, crescem a 2 taxas chinesas há 20 anos e crescem a sua população mais do que as cidades voltadas ao Atlântico das nossas capitanias antigas capitanias hereditárias. O que este litoral, este leste ou este olhar a leste brasileiro, essas nossas capitais voltadas ao Atlântico devem fazer para se requalificar ou se reestruturar e procurar, junto com o agro do Brasil de oeste, do Brasil do centro-oeste, que cresce muito fortemente, somar esforços. Todo o apoio ao agro, mas vamos nos somar ao agronegócio, à agroindústria, porque nós temos nas capitais ou nas cidades que não estão ao oeste do Brasil muito potencial. As trades estão localizadas em São Paulo, muito dinheiro volta para São Paulo do agronegócio, para Faria Lima, para ser em fundos de investimento. Muitas empresas exportam para o São Paulo por meio de trades. Então, fazendo só essa mensagem que eu não ia falar, acabei falando, São Paulo tem que estar muito próximo também do agro, porque nós temos uma tecnologia, nós temos um maquinário. Eu brincava com o doutor Geraldo. Antigamente os avós diziam, se não estudar, vai trabalhar na roça. Tem que estudar, senão vai trabalhar na roça. Hoje não. Tem que estudar muito para trabalhar na roça, para poder operar os equipamentos, as máquinas, e aí está uma oportunidade para a indústria, para as metrópoles, para as nossas capitais do sudeste brasileiro, para nossas capitais voltadas para o Atlântico do Brasil, do miolo, do centro-oeste, que vai pujante no agro. Tem uma oportunidade aí para a indústria do Brasil, pode ser muito forte, unindo o agro e a nova indústria. É isso que eu quero dizer. E as capitais, as regiões metropolitanas como São Paulo, tem que estar atentos a isso. São Paulo está atento, o prefeito Ricardo Nunes nos deu a missão de estarmos conectados com a geopolítica mundial, atento às mudanças e bem relacionados com todos os atores. A MIExpo é um deles, organismos internacionais.
Fizemos recentemente uma missão internacional empresarial, levando empresas paulistanas para o Chile e para o Paraguai exportar, junto com a Apex Brasil, com a Invest São Paulo, com a Fiesp e com o Sebrae. Enfim, tem muita coisa para dizer. Estamos atuando enfaticamente, deputado, para posicionar, atrair investimentos para a cidade de São Paulo. Muito obrigado. Desculpa me estender um pouquinho. Nós passamos 4 minutos do horário e eu quero ouvir as considerações finais em 30 segundos, deputado, já para fazermos também o encerramento. Bom, além de agradecer, só para concluir a reforma tributária que a gente está se dedicando há tantos anos, que já deveria ter sido feita há 40 anos, viu, Marcela? Dizer que não vai aumentar imposto e que São Paulo vai ter um benefício muito bacana. Em vez de ISS, ele vai ter um imposto sobre consumo, ou seja, tudo que é consumido aqui, hotéis, restaurantes, bares, o que você compra, veículos, equipamentos, investimentos que são feitos na cidade, material de construção, o que você compra no shopping, tudo isso, esse imposto vai ficar, grande parte aqui. Portanto, é apenas a forma de cobrar, vai ser igual ao mundo. Diferentemente do mundo, a gente estava fora do mundo, agora nós vamos realmente ter competitividade internacional. Para o setor de serviços, em média, vai ficar 10,6%, que é o que é hoje. Para a área de indústria, Marcela, que hoje está próximo de 40%, deve cair para 27%, então os produtos vão ter menos impostos, então eu diria que vai ser uma troca extraordinariamente importante para o ambiente de negócio. E lembrando que a reforma tributária não foi feita para governos, foi feito para o ambiente de negócio, para a gente poder tornar nosso ambiente de negócio mais competitivo, as nossas empresas mais competitivas, com custo menor, com mais segurança jurídica, né, e a gente ter mais competitividade internacional. Estamos no caminho certo, os desafios são grandes, mas muita coisa boa está sendo pautada para o Brasil voltar a crescer e ter competitividade internacional. Obrigado, um abraço a vocês, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. O deputado tem um compromisso em instantes, nós também. E para encerrar, já agradecendo ao João pela fala e ao deputado por esse rico esclarecimento, na verdade, deputado, sobre a reforma tributária. Bom saber que não tem aí nos planos aumentos de impostos. Eu acho que isso incentiva mais ainda a indústria. E da cidade de São Paulo, eu finalizo dizendo que a cidade de São Paulo é uma potência para investimento da indústria. Nós servimos por dia, por exemplo, o João falava do agro, nós servimos na cidade de São Paulo 2.600.000 refeições por dia nas escolas municipais. Se a gente somar a assistência social, a gente tem esse número um pouco mais, então nós temos uma potência aí, e além disso, né, nós temos na cidade de São Paulo 7 milhões de veículos que transitam, né, por dia, 7 milhões por dia. Então, nós temos oportunidade para a indústria em todos os setores, no setor da tecnologia, no setor das ferramentas, no setor automobilístico, em todos os setores, e nós queremos fazer um convite para você que está nos assistindo e que precisa conhecer mais sobre a cidade de São Paulo, nos investimentos, procurar a SP Negócio, mas a Secretaria de Gestão também está à disposição. O prefeito Ricardo Nunes tem incentivado que a cidade seja máxima transparente possível para que o privado entenda o que é o poder público e como funciona. Então, as nossas compras governamentais estão publicadas, claro, no Portal Nacional de Contratações Públicas, mas na rede da Prefeitura também, e com o nosso planejamento antecipado de compras públicas. Estamos falando de uma prefeitura que precisa se manter, e para se manter, ela atende 136 mil funcionários públicos, que atende 12 milhões de habitantes, e nós todos precisamos de todos os serviços da indústria. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Também à disposição o plano de capacitação na área da tecnologia, através das nossas empresas públicas e das parcerias, para capacitar as pessoas que estejam aptas a trabalhar na indústria, e para a gente mudar aquele indicador que diz que o Brasil está aí com aproximadamente 14 milhões de pessoas que precisam ser treinadas e capacitadas para que a indústria volte, de fato, a funcionar. Muito obrigada a todos vocês, contem com a Prefeitura de São Paulo, muito obrigada mais uma vez, deputado, e contem conosco para continuar crescendo o Brasil, né, com esse desenvolvimento econômico, e não esquecer que esse desenvolvimento econômico ele deve ser sustentável, que é um grande segredo para o futuro. Muito obrigada.